Olá novamente, queridos Padawans. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Império Galáctico e como era a sua organização e hierarquia. Todo mundo conhece o Império, mas poucos sabem como ele se organizava e suas diferentes partes. Vou começar falando da parte mais política da coisa e depois vamos ver o exército. Se vocês quiserem contribuir com o canal, só usar a força para se inscrever e ativa o Hyperdrive porque lá vem vídeo. Obviamente que todos sabem que o Império veio após o fim da República Galáctica pós-Guerras Clônicas e era comandado com um punho de ferro pelo Imperador Palpatine. Entretanto, ele não comandava sozinho. No segundo em comando do Império estava o líder da parte governamental, o Grão-Vizir Sage Pistache, e logo após dele estava Darth Vader como comandante supremo das Forças Armadas. Diferentemente da República, onde cada planeta era representado por um senador, no Império os planetas eram agrupados por setores, e os setores eram agrupados em supersetores. Eram controlados por Moffs e Grão-Moffs, respectivamente. Analisando os setores governamentais, começamos pelo setor executivo, que consistia principalmente do Conselho Imperial, composto por conselheiros imperiais que tinham o dever de fazer com que as vontades do Imperador acontecessem no dia a dia dos cidadãos da galáxia, além de aconselhar o Imperador sobre quase tudo. Depois desse conselho vem os Moffs, que, como já comentei, são as pessoas que realmente controlam os setores e os planetas, sendo que eles tinham um conselho deles para decidir as coisas. Tinha também o Office of the Emperor, que era um grupo que cuidava de umas coisas específicas, tipo quando se podia usar a Estrela da Morte, etc. Continuando, tínhamos também o braço legislativo, que era o Senado Imperial. O Senado podia votar por leis, supervisioná-las, mexer um pouquinho com o balanço econômico do Império, mas na verdade não tinham muito poder, já que o Imperador podia promulgar leis sem o consentimento do Senado e podia acabar com eles a qualquer momento. O que no final ele fez, fechando o Senado e substituindo eles pelo Compnor e pelos Moffs em 0 ABY. O Império também tinha um braço judicial, que gradualmente substituiu as cortes regionais de cada planeta pela Justiça Criminal do Império, comandado pelo Procurador de Justiça Imperial. O Império também tinha outras organizações leais para garantir o seu governo. Entre alguns exemplos temos os Inquisitores, os Adeptos do Lado Negro, o Bureau de Segurança e Inteligência Imperial e, por último, o Compnor, que significa a Comissão para a Preservação da Nova Ordem, um grupo governamental extremamente importante para o Império, que servia como um grupo de organização ideológica que disseminava a lealdade ao Império pelos planetas, além de cuidar do monitoramento da vida dos cidadãos do Império. Olhando para o setor econômico, o Império não mudou muito a economia da galáxia, nacionalizando apenas as empresas que eram aliadas aos separatistas, incentivando a expansão do setor corporativo e taxando eles anualmente, tanto em créditos quanto em materiais diversos. Com o aumento das ações da rebelião, o Império começou a englobar e controlar maiores partes da economia, sendo que eles imperializaram a União do Comércio nesse período. Na parte cultural, o Império sempre foi muito xenofóbico e possuía uma religião pró-humanos, considerava nós como a principal espécie da galáxia e tratava não-humanoides como sub-raças. Controlados muito pelo Ministério Imperial da Propaganda, o Império foi um pouco menos ditatorial na parte das artes e focou mais na disseminação de informações e propagandas por meio da Holonet. Agora indo para a parte que todo mundo mais gosta, a parte militar. Ele era composto por 3 partes principais: o Exército Imperial, a Marinha Imperial e o Corpo de Stormtroopers, além do Setor de Segurança Imperial, que tinha o objetivo de garantir a lealdade e o bom funcionamento das tropas, e a Inteligência Imperial, que se dedicava a coletar informações e inteligência militar. Começando pelo Exército Imperial, ele tinha o objetivo de conseguir superioridade terrestre nas batalhas, possuindo equipamento pesado que conseguia fazer longas campanhas militares, mas que demoravam mais para serem mobilizadas. Entretanto, a maior força dessas tropas não vinha de sua experiência em combate. Na verdade, o Exército Imperial era conhecido por usar táticas antigas, básicas e com pouca criatividade, possuindo um sistema hierárquico não muito bom e que ignorava as necessidades da população, além de possuírem oficiais de baixo calão com pouca experiência e treinamento. Ao invés, eles contavam com enormes quantidades de equipamento e munição para exercer medo psicológico sobre seus inimigos por meio de infinitas barragens de tiro. O exército era comandado pelo Alto Comando Imperial, sendo que abaixo deles havia o Comando do Exército, composto por generais sêniores que organizavam quase todo o dia a dia e operações gerais do exército. O exército era dividido em 3 partes: as divisões de assalto blindadas, a divisão marítima e a divisão aérea de suporte terrestre. A primeira cuidava de qualquer avanço mecanizado, enquanto a segunda cuidava da guerra em corpos d'água, e a última era composta por tais fora da jurisdição da Marinha Imperial, com o objetivo de auxiliar as tropas terrestres. Indo para os preferidos de qualquer fã, temos a divisão dos Stormtroopers. Eles respondiam diretamente a Vader e ao Imperador, auxiliando o exército e a Marinha Imperial sem ser parte de nenhum deles.
Eles geralmente eram o primeiro grupo do exército que chegava em locais que precisavam de intervenção militar e eram uma tropa com organização, hierarquia e treinamento próprio, sendo que, convenhamos, o treinamento não era muito bom porque eles não acertavam nada, mas que serviam como uma força de mobilização e ataque rápido, que eram raramente utilizadas como forma de ocupação de um planeta. Eles serviam também como segurança de membros importantes do Império e eram o principal símbolo militar do governo. Eles possuíam uma lealdade absurda para com o Império, geralmente preferindo a morte a se render para os inimigos do Imperador. No início eram compostos por clones que foram gradualmente substituídos por recrutas humanos, sendo que a maioria havia sido treinado nas academias de Korulag e Hythal. Eles eram comandados pelo comando Stormtrooper, sendo que alguns eram comandados por pessoas específicas, como aqueles designados a cuidar de Moffs. Eles possuíam diversas, e quando eu falo diversas é porque realmente são muitas, especializações, como Trooper de assalto aquático, Trooper químico, Trooper de magma, Trooper pesado, Trooper de neve, Trooper scout, etc. Sendo que possuíam também algumas unidades de elite, como a Guarda Real Imperial, Guarda de Coruscant, Tropa de Choque e assim vai. Enfim, vários tipos de Stormtrooper para escolher. Por último, temos a Marinha Imperial. Eles tinham o objetivo de assegurar total superioridade no espaço, possuindo 4 funções principais: fazer bloqueios espaciais, bombardeiros atmosféricos em planetas, escoltar naves e auxiliar outras partes do exército imperial, além de, claro, vencer as batalhas espaciais caso elas aparecessem. Ela possuía muitos líderes e estratégias da época da Velha República, focando mais em alcançar superioridade de poder de fogo com grandes naves capitais do que a força por meio de caças e bombardeiros. Eles substituíram os Venators da República por Destroyers, já que esses tinham menos espaço por caças e mais para canhões e armaduras. Durante a maior parte da sua existência, não tinha um comando centralizado, até a instauração do Conselho dos 12 Grão-Almirantes, sendo o mais conhecido deles o Almirante Thrawn. Eles eram a parte do exército com os projetos mais loucos, criando gigantescas naves e caças modificados para suas batalhas. Entretanto, por mais que a Marinha tivesse algumas mentes brilhantes, vários oficiais eram colocados em seus postos por status político, e os caças tais eram geralmente muito ruins. Isso, somado com as táticas de hit and run, ou seja, atacar e fugir da rebelião, causou diversas baixas desnecessárias e danosas para a Marinha, que falhou em se reorganizar a esse novo jeito de se fazer a guerra. Com o fim do Império original na Batalha de Endor, almirantes e generais se dividiram, alguns se mantendo leais a Coruscant e outros se tornando lordes de guerra e criando seus pequenos impérios. No fim, o exército imperial era composto por bilhões e até trilhões de membros, criando uma imagem aterrorizante, mas muitas vezes inexperiente e lenta para fazer qualquer mudança, tanto hierárquica quanto estratégica, que eles deviam ter feito caso quisessem ter ganho a Guerra Civil Galáctica. Bom, o vídeo foi isso. Tava pensando em fazer um outro falando e classificando as naves da Marinha Imperial, então deixem no comentário se vocês gostam da ideia. Se gostarem, deixem o like, se inscrevam e com isso dito, que a força esteja com vocês.